uma carta de amor ao seu representante no Congresso. No movimento pacifista há muita raiva, frustração e equívocos. O movimento pacifista é capaz de escrever contundentes cartas de protesto, mas não é tão hábil ao escrever cartas de amor. Precisamos aprender a escrever para os parlamentares e para o presidente cartas que eles tenham vontade de ler e não simplesmente de jogar fora. A forma pela qual falamos, a compreensão que temos, o tipo de linguagem que usamos não deveria afastar as pessoas. O presidente é uma pessoa como qualquer um de nós. Será que o movimento pacifista sabe usar um discurso amoroso que mostre o caminho da paz? Acho que isso dependerá da capacidade dos integrantes do movimento pacifista de serem a paz. Porque, sem sermos a paz, não podemos fazer nada pela paz. Se não sorrimos, não podemos ajudar os outros a sorrir. Se não estivermos em paz, não poderemos contribuir para o movimento pacifista. Espero que possamos oferecer uma nova dimensão ao movimento pacifista. Ele muitas vezes se revela cheio de raiva e ódio, deixando de cumprir o papel que dele esperamos. É necessária uma nova forma de ser a paz, de fazer a paz. Por esse motivo, é tão importante praticar a plena consciência, adquirir a capacidade de olhar, ver e compreender. Seria maravilhoso se pudéssemos trazer para o movimento pacifista nossa forma não dualista de olhar as coisas. Só isso já reduziria o ódio e a agressão. A luta pela paz significa, em primeiro lugar, ser a paz. Dependemos uns dos outros. Nossos filhos contam conosco para que possam ter futuro. A cidadania. Como cidadãos, temos uma enorme responsabilidade. Nossa rotina diária, como bebemos, o que comemos, tudo está relacionado à situação política mundial. Todos os dias fazemos coisas, somos coisas que estão relacionadas com a paz. Se estivermos alerta para o nosso estilo de vida, nossa maneira de consumir, de encarar as coisas, saberemos criar a paz exatamente no momento que vivemos. Pensamos que nosso governo tem a liberdade de agir como quiser, mas essa liberdade depende da nossa vida diária. Se tornarmos possível a mudança dos programas políticos, o governo também a fará. Por enquanto, isso ainda não é possível. As pessoas podem pensar que, se entrassem para o governo e conquistassem o poder, teriam condição de fazer tudo o que quisessem, mas isso não acontece. Se você se tornasse presidente, teria de encarar a dura realidade. Provavelmente agiria de forma quase idêntica à do atual presidente, talvez um pouco melhor, talvez um pouco pior. A meditação consiste em examinar as coisas em profundidade e ver como podemos nos transformar e transformar nossa situação. Transformar nossa situação é o mesmo que transformar nossas mentes. Transformar nossas mentes é o mesmo que transformar a situação, porque a situação é a mente e a mente é a situação. É importante despertar. A natureza das bombas, a natureza da injustiça e a natureza dos seres humanos são as mesmas. À medida que nós mesmos formos vivendo de forma mais responsável, deveremos pedir aos nossos líderes políticos que se inclinem para a mesma direção. Temos de incentivá-los a parar de poluir nosso ambiente e nossa consciência. Deveríamos ajudá-los a indicar assessores que compartilham do nosso pensamento sobre a paz, para que eles possam recorrer a essas pessoas à procura de conselho e apoio. Vai ser necessário um certo grau de esclarecimento da nossa parte no apoio aos líderes políticos, especialmente quando eles estiverem em campanha. Nós temos a oportunidade de lhes dizer muitas coisas importantes, em vez de os escolher pela sua bela aparência na televisão, para depois nos sentirmos frustrados pela sua falta de conscientização. Se escrevermos artigos e proferirmos discursos que expressem nossa convicção de que os líderes políticos deveriam ser assessorados por aqueles que praticam a plena consciência, ou seja, aqueles que têm um profundo sentido de calma e da paz e uma nítida visão do que o mundo deveria ser, começaremos a eleger líderes que podem nos ajudar no movimento em direção à paz. O governo francês envidou algum esforço nesse sentido,
indicando para ministros uma série de ecologistas e figuras dedicadas a causas humanitárias, como por exemplo Bernard Cushman, que ajudou a salvar refugiados que fugiam em barcos do Golfo do Sião. Esse tipo de atitude é um bom sinal. A ecologia da mente. Precisamos de harmonia, precisamos da paz. A paz se baseia no respeito à vida, no espírito de reverência para com a vida. Nós não só temos de respeitar as vidas dos seres humanos, mas também as vidas dos animais, vegetais e minerais. As rochas podem ter vida, elas podem ser destruídas. A terra também. A destruição da nossa saúde pela poluição do ar e da água está relacionada à destruição dos minerais. Nosso modo de produzir alimentos, nosso modo de tratar o lixo, tudo está interrelacionado. A ecologia deveria ser uma ecologia profunda, não só profunda, mas universal, porque há poluição em nossa consciência. A televisão, por exemplo, é uma forma de poluição para nós e para nossos filhos. A televisão planta em nossos filhos sementes de violência e ansiedade, poluindo sua mente da mesma forma que nós destruímos o ambiente com o uso de produtos químicos, com a derrubada de árvores e com a poluição da água. Precisamos proteger a ecologia da mente, ou esse tipo de violência e irresponsabilidade continuará a transbordar, prejudicando muitas outras áreas da vida. As raízes da guerra. Em 1966, quando eu estava nos Estados Unidos, clamando por um cessar-fogo na Guerra do Vietnã, um jovem pacifista norte-americano se levantou durante uma palestra que eu estava proferindo e gritou: "O melhor que você tem a fazer é voltar para o seu país e derrotar os agressores americanos. Você não deveria estar aqui. Não há absolutamente nenhuma utilidade na sua presença aqui." Ele e muitos americanos queriam a paz, mas o tipo de paz que desejavam consistia na derrota de um dos lados para a satisfação da sua raiva. Por terem clamado pelo cessar-fogo sem serem ouvidos, eles se enfureceram e finalmente não conseguiam aceitar nenhuma solução a não ser a derrota do seu próprio país. Nós, vietnamitas, que estávamos sofrendo com os bombardeios, tínhamos de ser mais realistas. Queríamos a paz. Não estávamos ligando para vitória ou derrota, só queríamos que as bombas parassem de cair sobre nossas cabeças. No entanto, muitas pessoas do movimento pacifista se opunham à nossa proposta de um cessar-fogo imediato. Ninguém parecia compreender. Quando ouvi aquele jovem gritar: "Volte e derrote os agressores americanos", respirei profundamente algumas vezes para me controlar e respondi: "Parece-me que muitas das raízes da guerra estão aqui no seu país. Vim por esse motivo. Uma das raízes é a forma como o senhor encara o mundo. Os dois lados são vítimas de uma política errônea, uma política que acredita na força da violência para a resolução de problemas. Não quero que vietnamitas morram, e também não quero que soldados americanos morram. As raízes da guerra estão no modo que vivemos nossas vidas. Como criamos nossas indústrias, construímos nossa sociedade e consumimos produtos. Se examinarmos a situação em profundidade, veremos as raízes da guerra. Não podemos culpar simplesmente um lado ou o outro. Temos de superar nossa tendência a tomar partido. Durante qualquer conflito, precisamos de pessoas que possam entender o sofrimento de todos os envolvidos. Por exemplo, se uma quantidade de pessoas na África do Sul pudesse se dirigir a cada um dos lados, compreender seu sofrimento e transmitir essa compreensão aos outros lados, isso seria de grande valia. Precisamos de elos, precisamos de comunicação. Praticar a não-violência é, antes de mais nada, ser a não-violência. Dessa forma, quando se apresentar uma situação difícil, reagiremos de modo positivo. Isso se aplica aos problemas da família, assim como aos da sociedade.